Estranho, né? Então, o tema aqui é inclusão, acessibilidade. E aí? Você não entendeu, né? Pois é, o surdo também não entende o mundo silencioso. Se ele estiver numa faixa de pedestre e alguém apressado buzinar que quer passar antes dele e atravessar, embora ele tá na preferência dele, como pedestre e como o semáforo indica que ele pode atravessar, ele não vai ouvir a buzina do apressado. Ou talvez uma ambulância com a sirene ligada durante o dia e indicando que tem alguém passando mal ali dentro e que precisa deixá-lo passar. Mas o condutor talvez não se lembre que nem todas as pessoas escutam a sirene dele, a sinalização dele, né? E ninguém é culpado disso. Antigamente, as pessoas deficientes eram escondidas em casa. Na cultura dos índios, quando uma criança nascia deficiente, eles enterravam viva, porque diziam que era um castigo dos deuses. Mas isso mudou. E num tempo que fala tanto de inclusão, das diversas diversidades e da pessoa deficiente, a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento, usar de empatia. Eu não sou melhor que ninguém por ter ido atrás de Libras, o básico, me comunicar com o surdo. Mas eu disse em Libras que eu sou enfermeira e eu preciso me comunicar pelo menos basicamente com uma pessoa que tem deficiência e que não pode me ouvir. Então eu estava pensando e eu quis fazer esse vídeo para como um trabalho de formiguinha, fazer as pessoas pensarem nisso. E a sociedade não está adaptada para receber. Aliás, as adaptações que foram feitas, por vezes, ela é bastante precária. Então, eu ouvi uma história de uma surda que ela explicou em Libras que ela trabalhava num banco e o banco foi assaltado. E aí, os bandidos permitiram que as pessoas saíssem do banco, né? E os funcionários foram, assim que a polícia chegou, enfim, eles foram, enfim, autorizados a se retirarem. Só que esqueceram da mulher que tinha a surdez e ela ficou para trás. Ela não percebeu que ela tinha que também sair. E aí, quando ela se deu conta, ela viu que ela estava sozinha e achou estranho. Enfim, depois desse acontecimento, colocaram uma luz em que essa luz acenderia, né, numa cor vermelha, e ela entenderia que precisava sair, né, até porque era um banco, corria o risco de ter outros acontecimentos do tipo assalto, né, que a nossa segurança também, embora a gente paga tantos impostos, a gente não tem segurança. Se a gente quiser prevenir um assalto, por exemplo, para você não perder seu carro, que você está pagando, você paga seguro, mas você paga também imposto. E sobre inclusão e acessibilidade não é diferente, não se investe tanto. E quando investe, às vezes não é real. O que eu quero dizer aqui é que a inclusão parece ser falsa e a gente precisa começar a mudar isso. Não basta, por exemplo, contratar um surdo e dizer que é inclusão social, se ninguém lembrar de acender a luz vermelha da moça. Então, a inclusão vai muito além disso, muito mais. Então, assim, como também existem as outras deficiências, né? Como que você vai incluir na cota, né, do trabalho lá da empresa, se, por exemplo, a pessoa deficiente visual, ela não tem um chão tátil onde ela pode ter mais segurança em andar sozinha, né? E ter a privacidade dela, de querer ir e vir para onde ela quiser, né? Como essas pessoas chegam dentro de uma escola que não tem rampa, só tem escada, né?
Como que você insere um aluno dentro de uma sala escolar e passa a matéria, né, o professor, sem culpa também, que não está capacitado, né, para se comunicar com a criança. E aí no final do ano, passa de ano. O importante não é passar de ano. O importante não é fingir que incluiu. Precisa mudar, precisa pensar nisso, né? Pensar que ainda falando de tanto de empatia como hoje, pós-pandemia ou entre pandemia, ainda ressabiado com a pandemia, pessoas ocuparem a vaga do deficiente e dizer 2 horas da manhã, não tem nenhum deficiente na rua. Por que não? Ele não tem direito de sair de casa à noite, né? Então, como que será que é para um surdo dentro de um carro ser abordado por agentes da segurança pública em que bem alto podem dizer mãos na cabeça, saia do carro, ele não escuta. E tem um episódio que eu assisti também que um surdo e deficiente, ele tinha um carro adaptado e ele foi abordado por agentes de segurança pública e pediram que ele descesse do carro, senão eles atirariam. E como ele não desceu e ficou em estado de choque, óbvio, ele não conseguia se locomover, os policiais conseguiram, sem atirar, chegar perto próximo e perceberam que ele conduzia o veículo. Quem conduzia era um deficiente, que não tinha mobilidade e tinha toda a dificuldade de descer do veículo e que inclusive estava todo urinado por medo de morrer, sem ter feito nada, porque simplesmente ele não ouviu e não tinha como descer rapidamente. Pense nisso então. Eu acho que as políticas públicas de acessibilidade, elas se fazem necessárias, mas quando efetivamente se cumpre os verdadeiros desafios da inclusão. E ainda não basta você pensar nisso sozinho. A gente precisa compartilhar essas informações. Os nossos governantes e os grandes líderes são capazes de alterar tal percepção real. Então, eu peço que, por favor, não finjam empatia. Isso não vai mudar nada. Pratique o chá, o conhecimento, a habilidade e a ação. Se você tem o conhecimento que isso está deficiente, procure quem tem habilidade, procure um deficiente, veja como que você pode melhorar um pouquinho, nem que seja um passo de formiguinha, mas faça uma ação. Chá, conhecimento, habilidade e ação. Tenha conhecimento. E todos nós, pessoas, deficientes ou não, mas envolvidos com essa causa, demonstraremos a nossa gratidão. Obrigada.